Meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Enquanto os irmãos encontram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo número 15. Enquanto vocês encontram, minha sincera gratidão a Deus por estar aqui, participando da Uma Dentro Brasil, esse trabalho conhecido em toda a nossa nação, conhecer pessoalmente a catedral, que conhecia pelos vídeos, já acompanho há muitos anos, muito tempo. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor presidente da igreja, doutor Elias Cardoso, pastor Flávio Pena, na coordenação deste grande trabalho, e todos os irmãos que de forma direta, indireta, cooperaram para que este grande evento estivesse acontecendo. Meu fraternal abraço a um amigo desta casa, pastor Isaías de Oliveira. Obrigado também pela confiabilidade. E também bom rever meu grande amigo Josafá. Deus abençoe. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que me dê a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu entre eles os bens. Passado não muitos dias, o filho moço, ajuntando tudo o que tinha, partiu para uma terra distante. Em algumas traduções diz para um país distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele lugar uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e ele mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. E ali ele desejava alimentar-se das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém. Pode tomar o seu assento. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o capítulo 15 de Lucas fala de uma ovelha perdida, de uma dracma perdida e de um filho perdido. A ovelha se perdeu e não conseguiu chegar em casa. A dracma conseguiu a proeza de se perder dentro da casa. E o filho saiu de casa para se perder. Mas graças a Deus que a ovelha foi encontrada, a dracma foi achada e o filho voltou para casa. Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, nós temos às vezes o entendimento que este texto é para as pessoas não crentes, ou para as pessoas que não têm nenhum conhecimento da verdade. Mas, na verdade, o texto está tratando de um filho. A Bíblia diz que para ser chamado filho, é só aquele que o recebe. Porque aquele que o recebe, recebe o poder de ser chamado. Quando nós lemos, pastor Flávio Pena, Lucas capítulo 15, nós conseguimos identificar no filho pródigo uma grande inteligência. Eu vou chegar lá, preciso só da tua paciência. O filho pródigo era muito inteligente. Era muito? Vamos lá, era muito? Pastor, mas será que ele era inteligente? Ele era bom de cálculo. Ele sabia a parte que lhe pertencia. Ele conhecia uma coisa, Josafá, que poucas pessoas conhecem. Ele conhecia os seus direitos. Ele sabia que se fosse até o pai lhe entregaria a sua parte. Talvez você diz assim: pastor, mas se ele era inteligente, por que ele cometeu tanta tolice? Talvez você esteja confundindo inteligência com sabedoria. A inteligência habita aqui. A sabedoria habita aqui.
A inteligência é daqui, a sabedoria é de lá. A inteligência é humana, a sabedoria é divina. Pastor, então quer dizer que o filho pródigo era muito inteligente e fez tolice? É proibido ser inteligente? Não. É proibido ser inteligente? Não. Mas ele era tão inteligente, mas tão inteligente, que eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Hoje é um congresso de jovens. A inteligência se tornou um problema. Vou explicar para os irmãos. O filho pródigo era tão inteligente, mas tão inteligente, que a inteligência dele se tornou um problema. Eu vou falar e os irmãos vão entender. A parte que era dele, realmente era dele. Sim ou não? Mas quem cuidava? Quem administrava? Quem tomava conta? Quem protegia? Ele se sentiu tão inteligente, pastor Elias Cardoso, mas tão inteligente, que ele foi na mão do pai e disse para o pai assim: pai, é o seguinte, o que é meu, eu não quero na sua mão. Então, me faça o favor de entregar o que é meu na minha mão, porque eu não quero o senhor administrando o que é meu. Cuidado, para a sua inteligência não se tornar um problema e você querer tirar da mão do pai aquilo que só ele administra. Você não consegue cuidar nem da sua própria vida. Você não dá conta de fazer nada. Sem Jesus você não pode fazer nada. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Pastor, hoje eu estou pregando para os jovens aqui. A inteligência se tornou um problema? Se tornou. Nós somos a geração mais inteligente que já existiu. Há 30 anos atrás, se você perguntasse, 30, 40 anos atrás, onde tem um engenheiro aqui, na igreja? Provavelmente numa congregação, ninguém levantava a mão. Se você perguntasse há 20 anos atrás, onde tem aqui um mestre em teologia? 1, 2 levantava a mão, não tinha. Se você perguntasse quem aqui cursou uma faculdade, 30, 40 anos atrás, não tinha. Pastor, é proibido ser inteligente? É proibido ser inteligente? Agora eu quero que a geração dos inteligentes dê uma explicação para a geração dos leigos. Por que a geração dos inteligentes, a gestão não supera a geração passada? Pastor, a geração passada teve menos instrução do que nós. E por que na geração deles Deus fazia mais? Por que na gestão deles tinha menos divórcio, menos pecado, menos adultério? Por que na geração deles Jesus batizava mais, curava mais, a vocação era vista de forma mais nítida, mais clara, mais evidente? Parece que a impressão que nós temos é que quem sabe um pouco menos depende um pouco mais. Tem uma geração tão inteligente, mas tão inteligente vindo aí, que eles estão encontrando defeito na Bíblia, erro na Bíblia, defeito na doutrina, defeito na liturgia. Tem uma geração tão inteligente, mas tão inteligente vindo aí, que em vez de ele adorar, ele olha a musicalidade. O irmão errou o tom. O irmão não cantou na nota. O irmão, não. Tem uma geração tão inteligente que eles entendem tudo, mas a gestão deles está fracassando. O filho pródigo era tão inteligente, que ele foi lá na mão do pai e disse: eu quero a administração comigo. Eu vou te dar um exemplo, eu vou chegar lá, paciência. Quem aqui tem carta de motorista? Você sabe dirigir. Você fez psicotécnico, legislação, você estudou, você fez teste de rua, fez baliza, você tem uma carta que prova que você sabe dirigir. Só que quando você entra no teu carro para viajar, quando você liga o carro na garagem, antes de sair, você faz o quê? Você faz uma? Mas por que você faz uma oração? É Deus que vai dirigir? É o anjo que vai dirigir? Você não tem carta de motorista? Você não é inteligente? Por que você não vai sem orar? Você não sabe dirigir? Você não tirou carta para dirigir? Por que você não... Não, Deus, eu sei! Não, eu vou dizer por que você ora. Porque mesmo em sendo inteligente, você não é independente. Você só é inteligente, você não é independente. É por isso que quando vai pregar, tem que orar. Porque tem gente tão inteligente que diz: não, eu não preciso de orar para pregar não, e nem de jejuar e nem ler a Bíblia não. Eu abro a Bíblia e eu sei falar. Eu estudei, eu sei dizer. É por isso que tem pessoas que estão tentando controlar a própria vida e estão tendo fracasso na fé, porque não estão dependendo mais de Deus. Mas Deus está dizendo assim: a vida é tua, a empresa é tua, a chamada é tua, mas eu gostaria que você deixasse na minha mão, porque na minha mão funciona melhor do que na sua.
Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Só quem depende de Deus. Isso, levanta bem alto as suas mãos aos céus. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu vou liberar uma palavra de Deus dentro deste texto aqui esta noite. Deus está levantando uma geração que vai continuar dependendo dele. Deus vai levantar uma geração que vai dar continuidade ao que foi feito, ao que foi edificado, ao que foi construído. Deus vai levantar uma geração que é inteligente, mas não é independente. Diga, eu sou inteligente, mas não sou independente. Pastor Elias, o que é que o filho pródigo fez? Não muitos dias depois, ele comete um segundo erro. O primeiro erro é se achar inteligente, se achar mais inteligente que o pai. O segundo erro dele foi olhar para dentro da casa e dizer assim, eu tô enfadado disso aqui. Eu estou cansado disso, eu vou sair dessa casa. Se você perguntar para mim, pastor, por que tem pessoas que no culto liga a câmera frontal do celular para ver se o cabelo está no lugar, se não borrou o misterinho, se não mexeu o cabelo. Pastor, por que tem gente que toma água 20 vezes no culto, vai no banheiro 30 vezes? Pastor, por que no culto esse irmão me cutuca o culto todo, fica me conversando comigo, falando coisas que não tem nada a ver do culto? Eu vou te falar por quê. Porque isso aqui para ele é um cansaço. Isso aqui para ele é um enfado. 2 horas aqui dentro é um sacrifício. Lá em Minas Gerais a gente diz que a pessoa está com finiquito. Não fica quieto, não tem paciência de adorar. Consegue ficar o dia todo com a internet, o dia todo com a televisão, mas perdeu a alegria pela casa do Pai. Mas eu dou glória a Deus porque tem gente aqui que não quer nem que o culto termina. Eu dou glória a Deus porque tem gente que chegou cedo e eu vou sentar lá na rua, eu quero assistir. Levanta comigo, só quem ama a casa. Quem ama a casa, levante as mãos. Enquanto tem gente que está aqui querendo ir embora, tem alguém que disse, eu me alegrei quando me disseram, hoje nós vamos para a casa do Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ah, Senhor dos exércitos, a minha alma e até a minha carne anela pelos teus átrios. Quando ele chega na porta, ele diz, até o pardal encontrou uma casa, e a andorinha ninho junto aos teus altares. Tem alguém que ama a casa do Pai aqui? Só um minuto com a mão levantada. Só um minuto com a mão levantada ao céu. Está aqui dentro para você um enfado? Porque tem gente assim, quando não está cheio está vazio. Quando não está frio está quente. Quando não é perto é longe. E ele inventa todo tipo de desculpa. Ele inventa todo tipo de resenha para não estar na casa. Agora tem gente aqui que não veio de carro não, viu? Tem gente aqui que desceu o morro, atravessou ponte, levantou a calça para não molhar na lama. Tem gente que vem na chuva, vem no sol, vem no frio, vem no calor. Tem gente que ama tanto a casa do Pai, que o prazer dele é estar na casa. Só quem tem prazer de estar na casa, levanta a mão e por um minuto glorifique a Deus. Não perca alegria pela casa. Peraí, irmão. Aqui em Perus não, mas na minha igreja acontece. Na minha igreja não é aviso, é súplica. A gente vai anunciar os trabalhos da igreja, tem que falar quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai estar lá, o que vai acontecer, para ver se motiva. Porque tem gente que não gosta mais de igreja. Tem gente que não gosta mais de congregar. Tem gente que só vem porque a mãe manda, porque o pai manda. Tem gente, pai, eu vou porque o senhor está me obrigando aí. Agora tem gente que se o pai disser não vai, ele chora, jejua, ora, pede, implora, mas ele quer estar aqui, na casa do Pai. Diga para alguém, não perca alegria pela casa do Pai. Mas eu vou chegar lá. Paciência. O filho pródigo muda para um país distante. Para onde que ele muda? Todo país tem pelo menos 3 coisas. Diga comigo. Lei, cultura, idioma. Vamos lá? Vai gravar? Pastor, por que o filho pródigo saiu? Irmão, a gente fica passando pano para a gente que desviou. Ele saiu da igreja porque foi humilhado. Não. Ele não é crente porque teve um irmão da igreja que pisou nele. Irmão, quem está firme com Jesus,
A Bíblia diz que a chuva caiu, o rio transbordou, o vento soprou e a casa não caiu. Quem está firmado na rocha não tem esse negócio não. Pode pisar na garganta, pôr a língua dele para fora. De Jesus ele não deixa. Agora eu estou chegando onde eu queria agora. Sabe por que, pastores, que o filho saiu da casa? Sabe por que o filho mudou de país? Porque todo país tem lei. Todo país tem o quê? Lei. Pastor, por que o filho não queria mais a casa? Porque na casa tem lei. E ele quer ser libertino. Tem gente que quer ser libertino, então ele não quer uma casa que tem lei, que tem regra, que tem dogma, que tem doutrina, que tem imposição. Como ele não concorda, ele diz, eu saio. Eu vou te dizer uma coisa aqui hoje, debaixo do sangue de Jesus. Deus quer perder um filho, mas entre perder um filho e mudar a lei, Deus vai perder o filho. Porque Deus não vai fazer emenda na lei para um grupo ficar. Deus não vai fazer emenda no estatuto para um grupo se sentir melhor. Deus não vai mudar a lei para um grupo, o pastor Elias dizer, agora eu congrego. Agora eu vou ser crente. Agora eu fico nessa igreja. Quem quiser ficar vai ter que aceitar a lei do Pai, a palavra do Pai, a regra do Pai. Levanta a mão só quem aceita. Não, levanta a mão que eu vou falar. Eu estou chegando lá, estou esquentando, eu sou álcool. Levanta a mão assim, levanta a mão. Levanta a mão, eu sou fogão a lenha. Segura a mão levantada assim. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente diz assim, você está na tua casa. A gente fala isso, mas é força de expressão. Você não está na tua casa. Você está na casa do Pai. E na casa do Pai quem manda é Ele. Quem põe a regra é Ele. A doutrina é dEle. A palavra é dEle. O regimento é dEle. O estatuto é dEle. Você pode dar glória a Deus porque na casa do Pai tem palavra? Você pode dar glória a Deus porque na casa do Pai tem lei? Você pode dar glória a Deus porque na casa do Pai tem ensino? Você pode dar glória a Deus porque na casa do Pai tem doutrina? Quem pode dar glória a Deus porque na casa do Pai tem lei? Ele não quer perder nenhum filho, mas ele não vai mudar a lei. Escute isso. Eu estava pregando no estado do Nordeste e uma parlamentar veio me perturbar depois do culto. Porque tem gente, irmão, perturbada. Pastor, eu não gostei da mensagem. Eu falei, eu conheço. É porque o senhor falou uma coisa ali que me desagradou. Falei a palavra, o que desagradou a senhora? É porque o senhor tocou num assunto que agora o senhor vai ter que me provar na Bíblia. Se o senhor me provar na Bíblia, se o senhor não provar, o senhor é um mentiroso. Falei, mas mentiroso eu não sou. Diga aí para mim o que eu falei. É porque o senhor falou lá sobre pudor. Falei, irmã, seja mais clara, por favor. Tem alguma palavra na Bíblia que diz como uma mulher ou um homem deve se vestir? Falei, tem mais de uma. Tem várias. Então diga pelo menos uma para mim. Falei, uma só? Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Que as mulheres de Deus se vistam. Presente. Presente. É para hoje. Que as mulheres de Deus se vistam. Para hoje. Quando a gente lê, é hoje. Que as mulheres de Deus se vistam. Sirvam para os homens. Como as santas de Deus. Falei para ela, eu não vou nem entrar em questão com a senhora de uso e costume, dogma de cada igreja, não vou entrar não. Agora perguntar para a senhora uma coisa, a senhora tem espelho em casa? Ela disse, que mulher que não tem espelho, pastor? Aí, pastor Flávio Pena, eu falei, então tá certo. Então nem precisa de eu pregar, nem precisa do pastor falar, nem precisa do pregador repetir. Quando a senhora for para a faculdade, quando a senhora for para o teu gabinete, quando a senhora for para a feira, para o shopping, para o passeio, para a praia, a senhora vai para frente do espelho, dá uma voltinha e pergunta, espelho, espelho meu, uma santa se vestiria como eu? Acabou. Diga para esse jovem que está do teu lado, não tente mudar a cultura da casa do Pai. Não tente. Na casa do Pai tem uma cultura. Nós temos uma identidade.